Bom dia! O programa Médico da Família está no ar. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho. O Brasil bateu um novo recorde. Em 10 anos, a frota de veículos mais que dobrou, ultrapassando a marca de 80 milhões de veículos entre motos, carros e ônibus. Junto com a modernidade, a rapidez e o conforto, esse novo recorde também traz uma preocupação: o trânsito. Infraestrutura, congestionamento e violência. No Brasil, morre-se mais em acidentes de trânsito do que por homicídios ou câncer. Somente no ano passado, infelizmente, foram 106 vítimas fatais de acidentes de trânsito em Campo Grande. E para falar sobre esse assunto, está comigo no estúdio o coronel do Corpo de Bombeiros, Joilson de Paula. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos, obrigado. Coronel, o grande volume que nós temos de veículos, ele por si só explica esse problema ou é a conduta dos nossos motoristas que explicaria essa violência tão grande? Bom, na realidade nós temos a junção desses dois fatores, né? Nós temos aí a grande quantidade de veículos e a cada dia mais se lançam mais e mais veículos, quer seja carros e motos, que mais se envolvem em acidentes, e principalmente a conduta do motorista, do motociclista. Esses dois fatores que infelizmente agravam a quantidade aí de acidentes e vem ceifando vidas. E quais são as causas mais comuns de acidentes? Falta de atenção e desrespeito às regras de trânsito, né? E aí eu posso com certeza falar desrespeito ao próximo, né? Nós não temos mais respeito à vida humana. Porque um descuido que você tem ou uma desobediência a leis, a regras de trânsito, pode, sem dúvida alguma, gerar uma morte em decorrência dessa inobservância. Algumas pessoas que estudam essa problemática dizem que até 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Isso é real? Sem dúvida alguma. Hoje em dia nós já estamos mais na parte administrativa, mas eu também trabalhei no trânsito, aí, atendendo os acidentes. E nessa faixa realmente, em torno de 90%, 95% dos acidentes que nós observamos foi avanço de sinal, foi falta de atenção, foi total desrespeito, aquela pessoa que até pela conduta, ela estava bêbado ao volante, pessoas que nós transportamos que não tinham condições de ficar em pé. Então, isso tudo comprova as estatísticas, ou seja, o que nós visualizamos ou ouvimos no dia a dia, nas rádios, nos jornais, nós constatamos no dia a dia do Corpo de Bombeiros Militar. Coronel, a relação álcool, drogas e violência no trânsito, ela está muito relacionada? Sem dúvida, amplamente relacionado, porque você tem o primeiro fator, que o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, ou seja, a pessoa já fica completamente fora de si e, inclusive, vai além do que ela poderia fazer, geralmente a contida, e ela abre esse parâmetro aí para poder executar tudo aquilo que ela não deveria. E por conta disso, ela perde também toda a atenção que ela deveria quando estivesse normal. Isso vai contribuindo para o produto final, que é o acidente de trânsito e, infelizmente, com morte. E qual que seria o papel das autoescolas nessa educação? Acredito que tem um papel importantíssimo da educação no dirigir. Sem dúvida alguma, é importantíssimo. Não só, e aí nós temos várias matérias que as pessoas estudam nas autoescolas. As que eu considero extremamente importantes, primeiros socorros, porque o que nós observamos, o que a gente sempre ouve, né? Não faça nada, não funciona bem assim. A pessoa recebe uma carteira de motorista, passa por todo um monte de exames, mas não sabe fazer primeiros socorros, é um contraponto muito estranho. Então, a legislação, a parte de direção defensiva e primeiros socorros, creio eu, são as matérias mais importantes e é onde os instrutores devem abordar com bastante propriedade e com bastante empenho para que a pessoa tenha conscientização de que isso é muito importante. Quando eu tirei minha carteira, deu-se muita ênfase na chamada direção defensiva. O senhor poderia dizer para a gente o que significa a direção defensiva e como que seria um meio menos violento de dirigir, um meio mais civilizado, talvez, de dirigir? O que a pessoa tem que colocar na cabeça é uma coisa, talvez a mais importante. O que mata no trânsito? É falta de atenção e tal, mas basicamente velocidade. O que mata, a gravidade da lesão está diretamente relacionado à velocidade do veículo.
Então, a direção defensiva é antever o que pode acontecer. Então, é você estar preparado para que, caso alguém faça alguma coisa errada à sua frente, você consiga frear seu veículo e evitar um acidente. Então, a direção defensiva é você estar sempre atento a tudo relativo ao trânsito. Aí entra os veículos e principalmente os pedestres, ciclistas, ou seja, todos nós fazemos parte do trânsito. A questão das motos, parece que a grande parte dos acidentes aqui na nossa cidade tem uma relação direta com quem está pilotando moto. É isso mesmo? Sem dúvida. Nós temos um setor nos hospitais, temos um corredor na Santa Casa que é só de motoqueiros, né? Fraturas fechadas ou expostas, a grande maioria dos envolvidos nos acidentes de trânsito são motociclistas. E aí entram todos aqueles fatores que nós já conversamos, e entra um fator muito interessante que nós constatamos verificamos, foi até o mês passado, nós verificamos de 10 acidentes, pelo menos 8 tinha algum problema, ou com documentação, ou seja, ele estava com o documento atrasado, ou ele não tinha o documento do veículo, ou não tinha documento da moto. E dos 8, 6 eram motociclistas. Então, nós temos, assim, absurdamente um grande número de motociclistas, de motos envolvidas nos acidentes em Campo Grande e no estado inteiro. Com relação aos motociclistas, quais são os principais erros que eles cometem no trânsito? As pessoas falam muito, eles são abusados, né? Infelizmente, e aí eu posso dizer com muita propriedade, dos que se envolvem em acidentes, não aqueles que foram colhidos porque estavam corretos, mas aqueles que se envolvem sendo o protagonista, realmente são muito abusados. Porque ou avançaram no sinal vermelho, ou ele desrespeitou uma sinalização ou outra, ou ao excesso de velocidade, consumo de álcool. Então, tudo isso nós constatamos no dia a dia dos acidentes. E nós já atendemos vários acidentes de cruzamento, onde era moto versus moto, inclusive com incêndio preso em ferragens. Chegou ao cúmulo dessa situação, porque excesso de velocidade. Então, nós já tiramos vítimas carbonizadas de acidente de moto. Os motoboys estão muito envolvidos nisso? Eu pergunto por quê? Porque eu observo com uma certa frequência, acho que até pela pressão que eles sofrem de entregar rapidamente, assim com uma frequência até bastante comum de furar sinal de trânsito. Isso no nosso dia a dia a gente observa muito. Eu acredito que todos os ouvintes já visualizaram essa situação. Proporcionalmente, nós não temos muitos acidentes nem com os motoboys e nem com os mototaxistas. Por quê? Porque eles são profissionais, eles receberam um curso para isso, a direção defensiva entra muito nessa situação, porém, nós já atendemos alguns casos de motoboys em acidentes por conta dessa velocidade, dessa pressão, realmente está entregando tudo que ele tem para entregar ali. Mas o grande número de acidentes hoje que nós temos observado são de jovens sem carteira de habilitação. Sem carteira. Sem carteira, não tem... E aí, diga-se de passagem, não tem experiência. Ele não tem responsabilidade para estar conduzindo aquela motocicleta. Leonel de Paula, o pedestre faz parte do trânsito também. E qual que é a responsabilidade dele? Eu digo que sempre que é muito grande, né? Porque é a sua vida em primeiro lugar que está em jogo. Então, assim, a atenção do pedestre tem que ser altamente redobrada, porque, perdão, eles têm que estar, primeiro, o pensamento do pedestre ele tem que ser visto. Então, não adianta pensar, hoje, graças a Deus, nós temos em Campo Grande várias passagens para o pedestre que estão sendo respeitadas, mas por uma série de fatores, que a gente comentou agora da falta de atenção do motorista, do motociclista. Não basta que ele levante a mão, que é o que ele tem que fazer numa passagem dessa, que é sinalizada inclusive, levantar a mão, observar visualmente se ele foi visto e se foi entendido. Não basta então somente ele chegar e atravessar. De jeito não, de forma forma cultura alguma. Até recente aqui na cidade. Justamente, é recente. Mazarã, por exemplo, eu vejo que o pessoal tem parado para os pedestres. E o que tem acontecido, que eu tenho observado, e de vez em quando até dou uma buzinada para que o pedestre verifique, porque eu tenho uma olhada no retrovisor, que alguns veículos inadvertidamente vêm passando e não respeitam, ou não observaram, ou estão ao celular, infração de trânsito, falta de atenção. E aí o pedestre tem que estar muito mais atento a toda essa situação. Perfeito. Nossa conversa está muito boa, Coronel de Paula, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. É rapidinho, não saia daí, porque já já voltamos.